Olá, irmãos. É um privilégio novamente poder falar com vocês e tirar uma pequena dúvida em relação a uma escritura. Alma 40, ele explica vários princípios, né? E um deles é sobre a ressurreição. Tem uma parte em Alma 40:11 em que Alma ele diz o seguinte: Ora, com relação ao estado da alma entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado a saber por um anjo que o espírito de todos os homens, logo que deixe esse corpo mortal, sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu vida. Lendo essa escritura isoladamente, sem considerar as outras escrituras, dá a entender que Alma quis dizer que depois que você morre, todo mundo, independente se são pessoas boas ou se são pessoas ruins, se guardaram os mandamentos ou não, são pessoas que vão voltar a viver com Deus novamente. Mas o presidente Joseph Fielding Smith deu uma explicação que Alma não quis dizer exatamente isso. O presidente Joseph Fielding Smith disse: essas palavras de Alma 40:11, como as compreendo, não pretendiam dizer que todos os espíritos voltam à presença de Deus para que lhes seja indicado um lugar de paz ou de castigo, para que cada um receba dele a sentença que lhe cabe. Voltar a Deus significa simplesmente que a existência mortal chegou ao fim e que esses espíritos voltaram ao mundo espiritual, onde recebem um lugar de acordo com as suas obras, seja com os justos ou com os injustos, para ali aguardarem a ressurreição. Voltar a Deus é uma expressão para a qual existem equivalentes em muitas outras situações bem conhecidas. Por exemplo, um homem que tenha passado algum tempo no campo missionário em um país estrangeiro, ao ser desobrigado em entrar de volta nos Estados Unidos, poderia dizer: é maravilhoso estar de novo em casa. Mas talvez sua casa seja em algum lugar de Utah ou Idaho, ou alguma outra parte do oeste. Tem um outro exemplo de escritura que também fala a respeito dessa parte da escritura, né, de voltar a Deus, que fica em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó voltar à terra, como era, e o espírito voltar a Deus, que o deu. Ou seja, essa questão de voltar a Deus, voltar à presença de Deus, nem sempre significa que você vai voltar exatamente naquele momento para a presença de Deus. Mas significa que a sua existência mortal deixou de existir. Uma outra citação que eu achei interessante foi do presidente George K. Cannon, da primeira presidência. Ele explicou que Alma ele não teve a intenção de passar a ideia de que todos são admitidos à presença de Deus em pessoa. E ele diz: fica claro que ele estava empregando uma linguagem figurada. Ou seja, nessa escritura, como em várias outras, usa-se muito linguagem figurada. O que isso significa? Que não é exatamente aquilo, né, que está querendo se dizer. Por exemplo, quando eu digo que, nossa, estou morrendo de fome, né, não quer dizer literalmente que estou morrendo de fome, que se eu não comer nada eu vou morrer, né? Só quer dizer que estou com muita fome. Isso é um recurso da língua portuguesa, é um recurso que existe em todas as línguas, né? E os profetas da antiguidade e os profetas modernos usam muito esse tipo de recurso para explicar as escrituras ou princípios do evangelho. Então, nós não podemos pegar uma frase isolada e colocar aquilo como verdade. Sabemos por outras escrituras que todos nós vamos para o mundo espiritual. E num próximo vídeo eu explicarei a respeito de onde é o mundo espiritual.